Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Já estamos na madrugada, né, do dia 12 de janeiro de 2023. E eu não gravo a conversa com vocês há 2 dias, eu acho. Tá? E durante esses dias, muitas pessoas ligaram para mim, me aconselhando a não fazer mais lives, a ter um certo cuidado. E eu parei para refletir sobre isso. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem tido aqui no Brasil é com relação a fake news. Realmente muitas fake news foram colocadas aí por diversos tipos de pessoas, o que não é nosso caso, né? Nós sempre procuramos saber da verdade e transmitir para vocês a verdade. Isso com base numa série de informações, né? Por exemplo, hoje, né, eu ouvi várias lives, vários comentários e procurei informações acerca do que vim conversar com vocês. Então, eu quero destacar aqui os advogados doutores Luiz Felipe, o doutor Ricardo e o doutor João Alfredo. O doutor João Alfredo, inclusive, é da Paraíba e ele é vice-presidente da OACB, Organização, né, dos Advogados Conservadores do Brasil. E é uma pessoa que eu tive o prazer de ouvir hoje. E ele esteve em Brasília, tá? Ele está em Brasília, inclusive. Esse é um trabalho voluntário, não só dele, como de todos os advogados, em termos de buscar informações e auxiliar as pessoas que passaram e estão passando por essa situação, né, terrível que essas 1.700 pessoas tiveram a péssima experiência de passar lá em Brasília. E eu soube que outros casos estão acontecendo no Brasil como um todo. 5 pessoas foram presas no Pará. Essas pessoas, inclusive, estão em presídios e não se sabe, não se tem muitos detalhes de como elas foram presas e se receberam um kit de fardamento, higienização, etc. Tá? Então, esses advogados passaram uma série de informações, estiveram em loco lá na Academia da Polícia Federal em Brasília e também informações do senador Marcos Duval, que teve nesses dias lá também na academia, que vem sendo chamada de campo de consideração, de concentração, né? Por tudo que as pessoas passaram lá. E eu decidi vir conversar com vocês porque eu tenho baseado sempre em falar a verdade e não entrar nessa de fake news, tá? Não faz parte do nosso comportamento. Além de que eu acho que a gente tem esse direito de passar o que a gente pensa, o que se ter de informações, o que nós pensamos, né? Porque afinal de contas é livre o nosso direito de pensar e de falar. Então, por mais ditatorial que seja o sistema que estamos vivendo, é um direito nosso de falar e conversar com vocês sobre alguns aspectos. E é preciso desmistificar essa conversa do senador, que inclusive também é policial, né? Ela veio esclarecer muitos pontos, já que ele esteve em loco lá na Academia da Polícia Federal em Brasília, tá? E ele colocou como foi, como ele chegou lá, o que ele fez, ele conversou com as pessoas.
ele viu gente passando mal e sendo rapidamente atendida. Então é preciso, por que, né, essas pessoas entraram nos ônibus e passaram esse tempo todo rodando? Porque na realidade não se sabia para onde levar tanta gente. Parece que parece não, certamente foi o maior nível de detenção já praticado no Brasil, tá? Nunca se viu isso antes. Então nós procuramos saber também com quem esteve lá no local como é que tudo isso se processou, né? No domingo à tardinha, começo da noite, as pessoas receberam comunicado do Exército de que teriam que deixar a frente dos quartéis para até o dia seguinte, tá? Eu não sei bem se foi no começo da tarde, final, eu não sei detalhes sobre o horário que isso foi comunicado. Mas eu fiquei sabendo que isso também foi feito no Comando Militar do Nordeste. Então o Exército preparou as pessoas para saírem do local. A gente sabe que após aqueles atos, vamos dizer, absurdos, né? Porque o que aconteceu em Brasília foi um absurdo. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui participando dessa conversa não concordam com o que foi feito. Não era essa a nossa intenção. Nós já fizemos várias manifestações no Brasil, inclusive essa última de estar na frente dos quartéis, e nunca teve-se essa postura. Muito pelo contrário, sempre foi dentro da ordem, dentro da lei, obedecendo a um critério todo que nós, cidadãos, somos preparados para praticar. Não é outro, não é vandalismo que nós já fizemos em nossas ou nunca fizemos em nossas manifestações, né? Então a gente começa a ver vídeos, a ter informações e a gente fica sabendo. O Ed Raposo comentou uma coisa muito interessante, que foram observados que os vidros foram quebrados no Congresso de dentro para fora. Isso chama muita atenção, né? Porque até o que se sabe é o seguinte: não estava nada programado para o domingo, dia 8. Estavam chegando pessoas a Brasília e um grupo de pessoas, dentre eles uma tal de Ana Patrícia Azevedo, que não se sabe se está detida, ela entusiasmou as pessoas a irem para a Praça dos Três Poderes. Sabe-se hoje que essa moça é radicalmente contra Bolsonaro. Dizem que ela é muito amiga do Mourão, tá? E ela certamente foi uma das pessoas que incentivou esses atos de vandalismo lá em Brasília. Repito, não se sabe se ela está detida. Provavelmente, por tudo que leva a crer, ela não está, nem outros que estavam junto com ela, fazendo parte de uma grande armação que o pessoal que está na frente do quartel caiu, tá? Porque antes das pessoas chegarem à Praça dos Três Poderes, já existiam pessoas dentro do Congresso, por exemplo. E essas pessoas começaram a gritar, a quebrar vidros, a ter uma atitude que nós não somos habituados, que nós nunca fizemos. Claro que depois disso tudo, uma multidão de pessoas é difícil se controlar, mas não faz parte de tudo, de todo o nosso histórico, de tudo que já foi feito. E com certeza não seria essa postura da grande maioria que se deslocou
do quartel até a Praça dos Três Poderes. Com certeza, isso eu posso afirmar, porque a gente sabe que isso não jamais faria parte do nosso comportamento, mas aconteceu, né? Entre analisar se foi bom ter tido esse movimento ou foi ruim, eu acho que não é hora. Eu acho que ele foi ruim pelo resultado da coisa, tá? Bom, voltando. Então o Exército comunicou às pessoas que tinham que sair. Quem saiu à noite se deu bem, foi embora tranquilo. Quem aguardou, foi dormir ou sei lá o quê, pela manhã foi surpreendido por um enorme contingente policial que foi lá e prendeu essas pessoas. Tá? Botou essas pessoas dentro dos ônibus, ficaram circulando e as pessoas terminaram indo para essa academia. Hoje, né, as pessoas não estão mais lá. Muitos foram as crianças, pessoas idosas com comorbidades, foram liberadas, e outros passaram por uma triagem, tiveram que assinar um documento e estão querendo colocar essas pessoas dentro da lei antiterrorismo, que dentro do sistema penal brasileiro não se combina uma coisa com a outra, porque é livre a manifestação, seja uma pessoa ou várias, uma manifestação política, e que foi o que esse pessoal está fazendo. Estão tentando, de todas as formas, alocá-las dentro de uma lei antiterrorismo, o que não é o caso, mas infelizmente se vive um sistema no Brasil que nada pode ser garantido em termos legais, tá? Então, o que aconteceu foi isso, que a gente saiba, aqui no Comando Militar do Nordeste, ninguém foi preso, tá? Todo mundo foi liberado, desmontou as barracas e foram para as suas residências. No caso de Brasília, inclusive, teve muita gente chegando no domingo à noite. Ou seja, essas pessoas não foram para a Praça dos Três Poderes, não participaram desses atos de vandalismo. Mas, se na segunda-feira pela manhã elas ainda se encontravam na porta do quartel, do QG, consequentemente, elas foram levadas lá para esse campo de concentração e participaram da triagem, conforme eu narrei. Esses advogados tiveram dificuldade inicialmente para entrar, conseguiram entrar. O sistema de atendimento às pessoas, já que pela lei todo brasileiro tem direito a um advogado para defendê-lo, mas eles não conseguiram adentrar bem ao local. Ontem chegaram a conversar com algumas pessoas. Houve esse processo de uns terem assinado esse documento que eu citei há pouco e outros terem sido transferidos para presídios, os homens para o da Papuda e as mulheres para o da Colmeia. Esses advogados amanhã vão tentar pelo menos entrar nesses presídios, ver as condições que essas pessoas estão e procurarem fazer todo o procedimento legal que essas pessoas têm direito, tá? Então, é isso o que tem-se de momento. Nós temos, eu falei amanhã, mas na realidade é hoje, né? Já que estamos na madrugada, hoje pela manhã, nós deveremos ter mais novidades sobre essas pessoas que estão ou na Papuda ou do da Colmeia. No momento é o que temos. Houveram várias coisas ditas, né? O senador Marcos Duval
passou essa questão que na sexta-feira, tá? Ou seja, anterior ao fato, foram comunicados vários órgãos de segurança sobre o que podia acontecer no domingo. Inclusive, havia previsão de vandalismo no Congresso, no STF e no Palácio Planalto. Tá? Ele afirmou isso. Isso, inclusive, foi passado pela ABIN, a Agência Brasileira de Informações. Então, tem que se analisar uma série de coisas, entre elas o comportamento do ministro da Defesa e do ministro da Justiça, que não tomaram as providências necessárias para o tipo de aviso que receberam. Parece que os dois não têm experiência nesse assunto de segurança pública. Então, tomaram decisões inadequadas ou nenhuma. Inclusive, o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, também estava ciente e ele, né, deu preferência de ir para a cidade de São Paulo administrada por um petista, ao invés de ficar em Brasília e cobrar dos seus ministros, assessores, providência sobre esses possíveis atos e que na realidade vieram a acontecer, tá? Estão sendo convocadas algumas manifestações, inclusive falaram que hoje ia ter, hoje não, ontem à noite, não houve, isso foi fake, tá? E estão falando de uma para domingo. Eu acho que não é momento para manifestação, até para não cairmos em armadilhas, porque esse pessoal de Brasília, domingo passado, caiu numa armadilha, isso está mais do que claro, e numa armadilha que fez colocar abaixo todo um comportamento nosso em termos de como se faz uma manifestação, que estava sendo um exemplo para o mundo de um povo que estava lutando pelo seu país e de forma como nós estamos fazendo. Vamos ver as consequências disso tudo, porque o pós-acontecimento em Brasília também circulou pelo mundo. Tá? As pessoas tomaram informações, receberam notícias de como estavam sendo tratados patriotas que simplesmente se deslocaram de um QG para um local determinado e que não participaram de depredações, tá? Inclusive, como eu estava citando, pessoas chegaram em Brasília à noite e não participaram desses atos. Só que foram presos, ou foram detidos, né, a palavra mais correta, foram detidos na segunda-feira pela manhã e levados para essa academia de polícia e participando de todo o processo e de todas as consequências de terem participado de tal ato, quando não participaram, tá? Vamos aguardar os fatos, vamos aguardar mais uns dias. Eu acho que é muito importante se ter uma consciência do momento que nós vivemos. Nós estamos vivendo um sistema ditatorial, isso aí é indiscutível, tá? E, aliás, me colocaram hoje que na Netflix tem um seriado chamado de Como se transformar num ditador e que não deixasse de assistir. E eu quero recomendar a vocês que busquem assistir a esse seriado na Netflix. Como se tornar um ditador. Então, é preciso ter cautela nesse momento,
se ver bastante a situação, se ter a noção que nós hoje estamos pertencendo a um regime de esquerda. Isso não tem mais o que discutir. Vamos parar com esse negócio de pedir código-fonte. Ele não foi e não vai ser entregue. Então, nós temos que ver a situação real que nós estamos vivendo. E a gente hoje tem um regime de esquerda presidindo o país. Ponto. Tá? O que vai ser feito em cima disso? A gente espera que o Congresso, que está assumindo agora em 1º de fevereiro, cumpra o que nós aguardamos dele, o que nós rezamos. Temos a esperança de que esse pessoal cumprirá o seu papel. Sabemos bem que, seguindo os exemplos de outros países, nós temos a tendência de ter um governo que administre diretamente com o Supremo Tribunal Federal. E a gente bem sabe o que acontece. Mas esperamos que esse novo Congresso cumpra o seu papel, não aprove leis absurdas contra nós e saiba bastante o que e como trabalhar. É isso que nós temos que esperar. A gente tem muito assunto para conversar, né? Hoje eu vejo muitos falarem do Bolsonaro, que traiu, ou que viajou, que foi fraco. A gente pode bater o papo sobre isso, tá? E eu quero também aproveitar e dizer a vocês que eu tenho um canal no Instagram, tá? É o Alexandre Carvalho Conservador. Então acho que está na hora de nós marcarmos encontros lá em que vocês façam perguntas, respondam perguntas, participe ao vivo conosco, inclusive colocando o vídeo para que vocês falem e digam o que quiserem. É muito importante que a gente estreite isso. Agradeço também muito as pessoas que se inscreveram no canal, que têm compartilhado nossos vídeos. E a gente sabe que num sistema como esse, tem vocês e tem aqueles outros que se aproveitam e entram e colocam algumas coisas que nem sempre ou nunca traduzem a verdade, tá? Essas pessoas nós temos buscado responder, né, dentro do mesmo critério, dando a resposta que eles merecem receber. Então, eu só tenho a agradecer muito a vocês, pedir para que continuem no nosso canal, compartilhando e se inscrevendo, porque nós precisamos muito dessa troca, é muito importante para a gente, tá? Muito obrigado a vocês por tudo e um forte abraço.